O mistério do Triângulo das Bermudas. Resolvido? Junte-se à nossa comunidade e inscreva-se agora para explorar os segredos da Terra junto conosco. Eu tinha uns 12 anos quando li pela primeira vez sobre o voo 19. 5 aviões militares, enormes, que simplesmente sumiram. A imagem deles voando em formação em direção a uma névoa estranha nunca mais saiu da minha cabeça. Por anos, eu acreditei em tudo. Portais, alienígenas, uma força desconhecida. Mas e se a verdade for ainda mais impressionante do que a lenda? Hoje, nós não vamos apenas revisitar o mistério, nós vamos colocar cada peça no tabuleiro e descobrir juntos se no final, o jogo finalmente tem uma solução. A pergunta é: o mistério do Triângulo das Bermudas foi, de fato, resolvido? E se eu te dissesse que tudo que você sabe, ou acha que sabe, sobre o mistério do Triângulo das Bermudas está fundamentalmente errado? Por décadas, essa fatia de oceano aqui foi pintada como um buraco negro no nosso planeta. Um lugar onde as leis da física tiram férias e onde navios e aviões se tornam fantasmas. A gente ouve de tudo, não é? Portais dimensionais, bases alienígenas submarinas, tecnologia perdida de Atlântida. Mas a afirmação mais chocante, o verdadeiro paradoxo, é que esse lugar nem sequer existe oficialmente. Não há mapa náutico ou aeronáutico no mundo que o reconheça. E ainda assim, ele assombra a nossa imaginação. É por isso que a nossa investigação aqui vai ser diferente. A gente não está aqui para caçar OVNIs ou desmentir lendas de forma simplista. Pense nisso como montar um quebra-cabeça gigante e fascinante. Cada desaparecimento, cada história de bússola maluca é uma peça. Algumas são falsas, criadas pela imaginação. Outras, porém, são reais e se encaixam de um jeito que ninguém esperava. A grande revelação que você terá hoje não é uma única resposta mágica, mas sim a descoberta impressionante de como várias respostas científicas, juntas, se combinaram para criar a lenda perfeita. Para você entender a nossa abordagem, use essa analogia. Pense no Triângulo das Bermudas como a grande casa mal-assombrada do planeta. Todo mundo que passa por perto conta uma história de fantasma. Mas a nossa investigação não vai ser sobre o fantasma, vai ser sobre a casa. E se a gente descobrisse que o problema não é uma assombração, mas o fato de que essa casa foi construída com um piso fraco, tem uma fiação elétrica antiga e perigosa, e para completar, fica bem no meio de uma rota de furacões? É exatamente isso que faremos. Vamos investigar a casa, não o fantasma. E para começar essa vistoria, precisamos ir até o porão, onde tudo começou, com a história do seu primeiro e mais trágico morador. Vamos começar essa nossa jornada desvendando o caso que, sem querer, virou a certidão de nascimento de toda essa lenda. Muitos acreditam que o grande mistério do Triângulo das Bermudas nasceu de algum evento sobrenatural, de um portal se abrindo nos céus ou de uma criatura abissal despertando faminta. Mas a verdade, meu amigo, minha amiga, é muito mais pé no chão. E por isso mesmo, muito mais trágica. A história toda começa não com um monstro, mas com um homem. Um homem como eu e você. Um piloto experiente chamado Charles Taylor, que em 5 de dezembro de 1945 se viu no centro de uma tempestade perfeita, e não estou falando só do clima. Ele era o líder do famoso Voo 19, uma esquadrilha de 5 bombardeiros da Marinha Americana que decolou de Fort Lauderdale, na Flórida, para um exercício de treinamento de rotina sobre o oceano. Era para ser mais um dia no escritório, sabe? Voar umas horinhas, praticar navegação e bombardeio e voltar para a base antes do jantar. Só que o escritório deles, naquele dia, era o palco de um dos maiores enigmas da aviação. Agora, é crucial que a gente entenda quem era o Tenente Taylor. Ele não era um amador, longe disso. Era um veterano de guerra, um instrutor de voo com milhares de horas de experiência. No entanto, havia um detalhe traiçoeiro. Ele tinha sido transferido para aquela base havia pouco tempo. Ele conhecia aviões como a palma da sua mão, mas não conhecia aquele trecho específico do oceano da mesma forma. E é aqui que a nossa analogia da direção começa a fazer um sentido brutal. Imagine que você é um motorista profissional, acostumado a dirigir carretas em estradas que conhece de cor. Um dia, te colocam numa cidade nova,
cheia de ruelas e desvios que você nunca viu. E para piorar, no meio do caminho, cai uma chuva torrencial e o GPS do seu celular começa a mostrar que você está no meio de um lago. O que você faz? Você, um motorista experiente, vai confiar numa tecnologia que parece ter enlouquecido? Ou vai confiar nos seus olhos, no seu instinto, na sua experiência de anos que te diz, eu sei o que estou fazendo? Pois é, o Tenente Taylor se viu exatamente nessa encruzilhada. Lá em cima, a milhares de pés de altitude, o tempo virou de uma hora para outra. O céu azul da Flórida deu lugar a um teto de nuvens escuras e o mar, antes sereno, ficou revolto e sem referências visuais claras. Foi nesse exato momento que seus instrumentos de navegação, as bússolas, começaram a se comportar de forma errática. Os 2 compassos do seu avião davam leituras diferentes e, na cabeça dele, impossíveis. Pelos cálculos e pelo tempo de voo, ele acreditava piamente que estava sobrevoando o arquipélago de Florida Keys e, por isso, deveria voar para o norte para voltar à base. O problema devastador é que ele estava, na verdade, muito mais a leste, já sobre as Bahamas. Seus olhos e sua memória recente o enganaram. As ilhas que ele viu abaixo não eram as Keys. E quando seus alunos, que talvez conhecessem melhor a geografia local, tentaram argumentar, ele fez o que qualquer líder faria numa situação de crise. Tomou uma decisão firme para acabar com a confusão. Ele confiou no seu instinto. Essa única decisão, nascida da desorientação, da pressão de ser o responsável por 13 homens e de uma confiança compreensível em sua própria experiência, selou o destino de todos. Ao voar para o norte e depois para o leste, acreditando estar corrigindo o curso, ele na verdade os estava levando para cada vez mais longe, para o coração vazio e implacável do Oceano Atlântico. As transmissões de rádio que chegaram à torre de controle em terra firme pintam um quadro angustiante. A gente consegue ouvir a confiança de Taylor se desfazendo, dando lugar à confusão e, por fim, ao desespero silencioso. Não sei onde estamos, ele disse. Acho que nos perdemos. Imagine o terror desses jovens pilotos voando em formação no meio do nada, com o combustível acabando e o líder admitindo que estava tão perdido quanto eles. Não foi um raio da morte que os atingiu. Foi a certeza se transformando em dúvida, e a dúvida se transformando em pânico. Essa é a base, a fundação de pedra, para que a gente entenda que a verdade sobre o Triângulo das Bermudas muitas vezes não está no que aconteceu, mas em como nós interpretamos a falta de respostas. O desaparecimento do voo 19 foi o fósforo que acendeu a fogueira da lenda. E como se a tragédia já não fosse grande o suficiente, a história ganhou um capítulo ainda mais sombrio. A Marinha, desesperada, enviou um avião de resgate gigante, um Martin Mariner, com 13 tripulantes a bordo, para procurar pelos aviões desaparecidos. E o impensável aconteceu. O avião de resgate também sumiu. Para o público, isso foi a confirmação definitiva. Havia algo ali fora, uma força maligna que engolia aviões. 27 homens desaparecidos em poucas horas. Era a manchete perfeita. Só anos depois, investigações mais sóbrias mostraram que esses aviões, Martin Mariner, tinham um apelido nada lisonjeiro entre os pilotos: tanques de gasolina voadores. Eles eram notoriamente propensos a vazamentos de vapor de combustível, e uma única faísca poderia causar uma explosão catastrófica. Um navio na área chegou a relatar ter visto uma bola de fogo no céu, mais ou menos na mesma hora e local do último contato do Mariner. Mas essa explicação, claro, era muito menos interessante do que a de um portal dimensional. A semente do mistério estava plantada, e a partir daí, a imaginação popular faria o resto. O primeiro passo para que o Triângulo das Bermudas resolvido se torne uma realidade na nossa mente é aceitar que o primeiro capítulo dessa história não foi escrito por alienígenas, mas pela fragilidade humana diante da fúria da natureza e das peças que nossos próprios sentidos podem nos pregar. Mas afinal, o que havia de tão especial naquele lugar para fazer bússolas experientes simplesmente enlouquecerem? A gente acabou de ver como a confusão de um piloto experiente, o Tenente Taylor, foi o estopim para a criação do mistério do Triângulo das Bermudas.
A bússola dele, sua ferramenta mais confiável, simplesmente o traiu. E é aí que mora a pergunta de $1 milhão. Por quê? A resposta mais popular, aquela que você vê em filmes e documentários sensacionalistas, é que naquela região a eletrônica simplesmente para de funcionar. As bússolas giram loucamente, os rádios ficam mudos, os painéis dos aviões apagam como se alguém tivesse desligado um disjuntor cósmico. É uma ideia fascinante, não é? Mas, meu amigo, a realidade é muito mais sutil e, sinceramente, muito mais interessante do que essa fantasia. O que acontece ali não é um blackout tecnológico, mas sim uma ilusão de ótica magnética, uma verdadeira miragem para os instrumentos de navegação. Para entender isso, a gente precisa dar um passo atrás e lembrar de uma aulinha de geografia lá do colégio, mas de um jeito bem mais legal. Eu prometo. Nosso planeta tem 2 nortes. O norte geográfico, que é o topo do mundo, o ponto fixo em torno do qual a Terra gira, o polo norte dos ursos polares. E tem também o norte magnético, que é para onde a agulha de toda e qualquer bússola aponta. O detalhe é que esses 2 pontos não estão no mesmo lugar. O norte magnético é um ponto móvel que fica perambulando ali pelo Canadá e Sibéria, influenciado pelo núcleo de ferro líquido do nosso planeta. Na maior parte do mundo, existe uma diferença angular entre esses 2 nortes, um desvio que os pilotos e navegadores chamam de declinação magnética. Eles conhecem essa diferença, sabem como calcular e corrigir. É parte do trabalho deles, como um padeiro que sabe a quantidade exata de fermento para colocar na massa. Só que o Triângulo das Bermudas tem uma carta na manga. Ele é um dos pouquíssimos lugares no planeta Terra onde essa regra se quebra. Existe uma linha imaginária, chamada de linha agônica, onde, por uma coincidência geofísica, o norte geográfico e o norte magnético se alinham perfeitamente. A bússola, nesse lugar, aponta para o norte verdadeiro. E adivinha por onde passa uma dessas raras linhas agônicas? Exatamente, bem no meio daquela área. Para um piloto desavisado ou que está voando sob estresse e mau tempo como o Tenente Taylor, essa pode ser a receita para o desastre. Ele sai de uma área com declinação, onde ele corrigia o curso, entra na linha agônica onde a correção não é necessária, e depois sai dela para uma área com uma declinação diferente. Se ele não estiver extremamente atento, a navegação vira um caos. É aqui que entra a nossa analogia da miragem na estrada. Sabe quando você está dirigindo num dia quente e vê o asfalto lá na frente brilhando, parecendo uma poça d'água, mas quando chega perto não tem absolutamente nada? É uma ilusão causada pela luz. A anomalia magnética do Triângulo das Bermudas funciona de forma parecida. Ela não quebra a bússola, ela cria uma ilusão sutil que pode enganar o navegador. Um desvio de apenas 2 ou 3 graus na bússola parece algo insignificante, não é mesmo? Mas depois de voar ou navegar por 200, 300 quilômetros, esses 2 graus te colocam a dezenas de quilômetros fora da sua rota original. Você está no meio do oceano, sem nenhuma referência visual, acreditando piamente que está no caminho certo, quando na verdade está se afastando cada vez mais da salvação. Você se perde, o combustível acaba e o oceano faz o resto. Não é sobrenatural, é física pura e simples. Então, quando ouvimos histórias de bússolas enlouquecidas, não se trata de uma força alienígena, mas sim de um fenômeno natural raro e traiçoeiro que exige um nível de perícia e atenção que, em situações de pânico, pode faltar. A verdade sobre o Triângulo das Bermudas é que ele não é um lugar onde as leis da física deixam de existir, mas sim um lugar onde elas se manifestam de formas raras e perigosas. A solução para esse enigma específico não vem de teorias da conspiração, mas do entendimento da geofísica do nosso próprio planeta. E essa busca pelo conhecimento é o caminho para que o Triângulo das Bermudas resolvido se torne uma realidade. Mas se o céu e o campo magnético escondem armadilhas tão sutis, o que será que se esconde nas profundezas daquelas águas? E se eu te dissesse que o próprio fundo do mar pode, de repente, se transformar numa espécie de areia movediça oceânica? Já parou para pensar que, em muitas histórias sobre o Triângulo das Bermudas, os navios não simplesmente afundam, eles são descritos como sendo puxados para o fundo por uma força invisível e violenta? É uma imagem poderosa,
quase como se um monstro marinho gigante estivesse lá embaixo, abrindo a boca. Mas e se eu te dissesse que a verdade pode ser ainda mais assustadora, justamente por ser real? E se o navio não fosse puxado para baixo, mas o próprio oceano, o chão líquido debaixo dele, simplesmente desaparecesse por um instante? Parece loucura, eu sei, mas a ciência tem um nome para isso. E é uma das explicações mais fascinantes para alguns dos desaparecimentos mais abruptos que alimentam o mistério do Triângulo das Bermudas. Estamos falando de um verdadeiro alçapão invisível no fundo do mar. Para entender essa ideia, precisamos ir até o leito oceânico, a milhares de metros de profundidade. Lá embaixo, a pressão é esmagadora e a temperatura é congelante. Nessas condições extremas, algo muito especial pode se formar: hidratos de metano. Pense neles como uma espécie de gelo que pega fogo. São moléculas de gás metano, o mesmo gás do seu fogão, presas dentro de uma estrutura cristalina de água congelada. O fundo do mar em certas regiões, incluindo a área do Triângulo, está repleto desses depósitos, parecendo campos de gelo submarino. Enquanto a pressão e a temperatura se mantêm estáveis, eles ficam ali, quietinhos, aprisionados. Mas o oceano não é um lugar estático. Uma pequena mudança na temperatura da água ou um leve tremor sísmico no fundo do mar pode ser o gatilho para desestabilizar esse equilíbrio delicado. E é aqui que a mágica, ou melhor, a física aterrorizante acontece. Quando esse gelo de metano se desestabiliza, ele passa do estado sólido para o gasoso de forma quase instantânea, liberando uma quantidade colossal de gás. Uma erupção de milhões de bolhas de metano sobe com uma violência incrível em direção à superfície. Agora, vamos usar a nossa analogia, que você vai entender perfeitamente. Imagine um copo de chopp bem tirado, com aquele colarinho cremoso e denso. Se você colocar um barquinho de papel minúsculo ali, ele vai flutuar, sustentado pela densidade daquela espuma. O navio no oceano é o barquinho de papel, e a água densa é o colarinho do chopp. Agora, imagine que de repente, todo o gás sobe de uma vez, e aquele colarinho denso vira só uma espuma rala, cheia de bolhas. O que acontece com o barquinho? Ele afunda na hora. É exatamente isso que acontece com um navio pego no meio de uma dessas erupções de metano. A água ao redor do casco perde sua densidade de forma catastrófica. O navio, que flutuava tranquilamente segundos antes, de repente se vê no meio de uma água aerada, uma espécie de espuma oceânica que não tem mais força para sustentá-lo. A flutuabilidade vai a zero. O navio não é puxado para baixo. O chão debaixo dele some. Ele despenca nas profundezas como uma pedra, e isso acontece em questão de segundos. Não haveria tempo para um pedido de socorro, para lançar botes salva-vidas, para absolutamente nada. A tripulação mal entenderia o que está acontecendo. Num piscar de olhos, o navio inteiro seria engolido pelo mar, sem deixar vestígios. A verdade sobre o Triângulo das Bermudas pode estar escondida nessas bolhas traiçoeiras. Essa teoria oferece uma explicação poderosa e elegante para os casos de navios que somem em mar calmo, sem tempestades no horizonte, deixando os investigadores coçando a cabeça por décadas. Ela mostra como o Triângulo das Bermudas resolvido não depende de uma única resposta, mas da combinação de vários fenômenos naturais extraordinários. Essa areia movediça oceânica é uma armadilha perfeita, silenciosa e letal, mas ela explica o desaparecimento de navios. E os aviões que somem em pleno voo? E as tempestades que parecem surgir do mais absoluto nada, com uma fúria que desafia as previsões meteorológicas? Parece que, além das armadilhas magnéticas no céu e dos alçapões no fundo do mar, o próprio clima nessa região guarda segredos violentos. Se o chão debaixo de um navio pode simplesmente desaparecer numa erupção de gás, como a gente viu, o que dizer do céu acima de um avião? Acontece que o clima na região do Triângulo das Bermudas é um capítulo à parte em toda essa saga, e talvez o mais violento de todos. Não estamos falando de uma tempestade comum, daquelas que o serviço de meteorologia avisa com dias de antecedência.
Estamos falando de uma fúria repentina, de fenômenos tão rápidos e brutais que não dão a menor chance de reação. É como se o tempo ali tivesse um pavio curtíssimo, e as consequências dessa impaciência da natureza ajudam a explicar por que o mistério do Triângulo das Bermudas se tornou sinônimo de desaparecimentos inexplicáveis. Uma das chaves para entender isso veio do espaço. Satélites da NASA, observando os padrões de nuvens sobre a região das Bahamas, notaram algo bizarro. Nuvens com formatos hexagonais perfeitos, como se fossem colmeias gigantescas flutuando no céu. Acontece que esses hexágonos são a assinatura de um fenômeno meteorológico chamado microrrajada. Agora, esqueça a imagem de um vento forte. Isso aqui é outra coisa. A nossa analogia é a de uma bomba de ar. Imagine que o ar, a milhares de metros de altitude, de repente fica muito denso e frio, e simplesmente despenca em direção ao oceano como uma bigorna invisível. Essa coluna de ar descendente pode atingir velocidades de mais de 270 km por hora. Quando ela bate na superfície do mar, explode para os lados, criando ventos horizontais com a força de um furacão e ondas colossais. Agora, coloque um avião no caminho dessa bomba. Um piloto voando em céu claro pode, em um segundo, ser atingido por essa massa de ar descendente que o empurra para o mar com uma força que nenhum avião é projetado para suportar. Os controles não respondem, a aeronave perde altitude de forma catastrófica e o impacto com a água é inevitável. E um navio pego no ponto de impacto dessa explosão de ar pode ser virado de cabeça para baixo em um piscar de olhos. Não é uma tempestade que se forma, é um golpe de misericórdia que vem do céu sem nenhum aviso. Isso não é ficção, é meteorologia extrema. E é um dos ingredientes mais perigosos na receita que compõe a verdade sobre o Triângulo das Bermudas. Mas a fúria não vem só de cima. O próprio oceano guarda um segredo que, por séculos, foi tratado como lenda de marinheiro bêbado. As ondas gigantes, ou rogue waves. Antigamente, quando um marinheiro voltava ao porto falando de uma parede de água que surgiu do nada num mar relativamente calmo, ninguém acreditava. Os cientistas diziam que era impossível. Hoje, graças a satélites e boias oceanográficas, nós não só sabemos que elas existem, como temos medições assustadoras. Pense na nossa analogia do boxe. Um navio está navegando, lidando com ondas normais de 5, 6 metros. É uma luta controlada. De repente, sem aviso, uma onda de 25, 30 metros de altura, o tamanho de um prédio de 10 andares, se ergue do mar e acerta o navio em cheio. É o soco de nocaute que vem de um ângulo que ninguém viu. A luta acaba ali mesmo. Essas ondas monstruosas não fazem parte de um sistema de tempestade. Elas podem se formar pela sobreposição de várias ondas menores ou por correntes oceânicas fortes que se chocam com o fluxo normal das ondas. O resultado é uma aberração estatística, um monstro líquido que tem energia suficiente para partir um supercargueiro ao meio. E adivinha? A região do Triângulo das Bermudas é um caldeirão perfeito para a formação desses monstros, por causa do encontro de diferentes sistemas climáticos e da poderosa corrente do Golfo. A ideia de um Triângulo das Bermudas resolvido passa, obrigatoriamente, por aceitar que a natureza, às vezes, produz eventos que estão no limite da nossa compreensão e da capacidade de sobrevivência da nossa tecnologia. Mas com tantas explicações físicas e lógicas, por que a lenda dos navios e aviões fantasmas continua tão forte? E se a resposta estiver não no mar ou no céu, mas na nossa própria necessidade de acreditar numa boa história? Nós já desvendamos as miragens magnéticas, os alçapões de gás no fundo do mar e as bombas de ar que caem do céu. Com tudo isso, parece que temos um bom arsenal de explicações lógicas, não é mesmo? Mas então vem a grande questão. Se existem tantas respostas racionais, por que o mistério do Triângulo das Bermudas continua tão vivo, tão pulsante na imaginação de milhões de pessoas? A resposta para isso, meu amigo, minha amiga, está no último caso que vamos analisar. E ele revela que o maior mistério de todos talvez não esteja no oceano, mas dentro de nós mesmos. Vamos falar do navio cargueiro SS Cotopaxi.
A verdadeira celebridade fantasma dessa história toda.